Esse tempo de preparação de jejum, de reflexão sobre o jejum, ele tem sido muito importante na minha vida, porque, como eu falei e compartilhei no início aqui, normalmente nós temos, como igreja, nos passos de crescimento que o Senhor nos deu, nós fomos chamados pelo Senhor a fazer movimentos de jejum e oração, e os movimentos de jejum e oração nos levaram a algo mais, nos levaram a mudanças de endereço. Então, nas duas mudanças mais marcantes, quando nós saímos da Aldebaran para Gêmeos, e depois quando saímos da Gêmeos para cá, foram resultado de momentos de jejum, de oração como igreja, de palavras proféticas que o Senhor trouxe ao nosso coração, e nós cremos, e nós fizemos o movimento. Mas dessa vez, como igreja, nós somos surpreendidos pelo Senhor fazendo uma reforma no prédio. E aí nós percebemos então que havia um convite, há um chamado do Senhor, há como que um desafio para falar, então agora façam o que vocês podem fazer. E foi interessante, eu não creio na cabala, eu não creio na numerologia enquanto cultura ocultista, mas o Senhor Deus, Ele é um Deus de números. E na Bíblia os números têm significados que nós podemos acompanhar pela própria palavra. Então foi interessante que toda a reforma aconteceu em alta velocidade, 8 dias, 9 dias, acabou tudo, começou e acabou, e foi no mês de junho. Junho na nossa cultura aqui ocidental é o mês 6, e o número 6 na Bíblia é o número de homens. A Bíblia fala que 6 é o número de homem. Então nós vimos o trabalho que pode ser feito com mãos humanas excelentes, com planejamento, com tinta, com reforma, com quebrar paredes, com fazer paredes, com embelezar as coisas. Isso foi feito com trabalho de mãos humanas, inspiradas pelo Senhor, porque teve muita coisa aqui profética nesta reforma, mas é um trabalho que homens podem fazer. E quando nós vamos agora para o mês 7, então o mês do jejum, 7 na Bíblia é um número muito de Deus, é um número de perfeição, é um número de compleição, é um número de algo específico sendo estabelecido. Então, é muito interessante entrarmos no 7º mês, porque eu estava buscando, compartilhei na quarta-feira por vocês na mesma página, eu estava buscando a direção do Senhor, qual seria esse movimento de jejum que faríamos como igreja então, e aí nós já fizemos algumas vezes como igreja, no ano todo fizemos jejum no 4º, 5º, 7º e 10º meses, foram jejuns intensos, tempos intensos, que nós abrimos muitas coisas no mundo espiritual. Então, quando eu abri lá para ler, tinha questão acerca do jejum no meu devocional em Marcos, e o Senhor estava falando acerca do jejum, ele estava sendo questionado pelos fariseus de por que os discípulos do Senhor Jesus não jejuavam. Jejuavam os discípulos de João Batista, jejuavam os discípulos dos fariseus, mas os do Senhor não jejuavam. E o Senhor fala, enquanto o noivo estiver aqui, eles não vão jejuar. Depois o noivo será tirado, então jejuarão. Então na cultura cristã, nós não somos chamados a, de vez em quando, ou se jejuarmos. Jesus no Sermão do Monte, ele fala quando jejuarmos. Então jejum é uma das disciplinas espirituais individuais, e nós como igreja fazemos também jejuns corporativos, desde o começo fazemos movimentos assim, muitas coisas aconteceram assim, mas na sequência o Senhor fala acerca de que não se põe remendo novo em tecido velho, não se põe odre novo em odre velho, e é interessante que o Senhor estava nos chamando então para o novo, e quando ele fala vinho novo em odres velhos, glória a Deus, obrigado. Então, o que o Senhor fala na sequência final desse texto, que aparece também no Evangelho de Lucas, é que quem experimenta o velho, não experimenta, ou não quer, ou não valoriza o novo. E aqui parecia um contrassenso, porque na cultura humana, sim, o vinho velho, ele é o melhor. Quanto mais velho, ele está mais enriquecido, está mais robusto. Eu não entendo nada disso, mas vale mais. Mas o Senhor Jesus, quando ele foi no casamento, o primeiro milagre público do Senhor nas bodas de Caná da Galileia, já tinham sido servidos os melhores vinhos até então, e quando acabaram os vinhos antigos, os melhores, o Senhor transforma água em vinho, e o vinho que o Senhor faz é o vinho novo. Ele tinha acabado de fazer, acabou de sair da safra do céu, das mãos do poder do Senhor Jesus, e o vinho novo apresentado foi muito mais excelente, e essa é a figura que o Senhor nos quer trazer. Por quê? Porque quando nós ficamos presos no que é velho, nas experiências que nós vivemos, ou nas coisas que nós, de alguma maneira, nos ferimos e nos magoamos,
continuamos, o passado muitas vezes nos paralisa, mas coisas boas do passado também nos paralisam. Então nós precisamos deixar agora o que é velho para caminharmos para o novo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo fala em novidade de vida. Se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e o Senhor então Ele nos chama para cada vez mais experimentarmos o novo dEle, experimentarmos aquilo que nós não vivemos, porque isso é viver pela fé. Quando nós andamos no que nós já conhecemos, estamos andando em experiências, e as experiências são preciosas. Isaías profetiza: põe-te marcos que te guiem, olha bem como você vai andando pelo caminho. Ou seja, da mesma maneira que o Senhor te livrou, Ele vai te livrar. Da mesma maneira que o Senhor proveu, Ele vai te prover. Da mesma maneira que o Senhor te curou, Ele vai te curar. Da mesma maneira que o Senhor te apresentou coisas novas, pessoas novas, ministérios novos, o que seja, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer ainda mais e ainda melhor e de uma maneira diferente. O memorial, ele é importante para a gente lembrar que o Senhor fez. E normalmente em grandes livramentos nós precisamos lembrar do que o Senhor fez. Você já teve um grande livramento? Parecia impossível, parecia ter acabado, não tinha mais jeito. Eu já tive alguns últimos dias da minha vida. E como vocês podem perceber, glória a Deus, pelo menos na minha perspectiva, não foi o último dia, eu estou aqui ainda, né? Mas então, quer dizer que Deus vai agir sempre daquela maneira nos livramentos? Não. Mas quer dizer que Ele vai sempre agir para nos livrar como Ele fez? Sim, porque Ele promete: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você está em Cristo, você nunca está só, mesmo que todo mundo te deixe, mesmo que todo mundo te abandone, mesmo que alguém te traia, que alguém te decepcione, que alguém te frustre, o Senhor não age desta maneira. Até porque Ele não age, inclusive, da maneira como nós merecíamos que Ele nos tratasse. Porque nós achamos normalmente que quando estamos passando por alguma situação difícil e dolorida, mas como o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação? Alô, Deus, ser humano, Senhor, servo, não é? Nós não temos, nós podemos até, o Senhor permite às vezes que a gente, numa licença poética, reclamar diante dEle, mas nós temos sempre que lembrar quem nós somos. E nós podemos extravasar o nosso coração para Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta você estar cheio de dor, cheio de angústia, de frustração no coração, e você está mal de coração. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom. É uma incoerência. O Davi chegava para Deus, ele chorava algumas coisas, ele falava algumas coisas para Deus, ele falava o quê? Integridade. O Senhor quer que o nosso coração e a nossa boca concordem acerca de todas as coisas. Está mal, está triste, fala para o Senhor. Está com medo, está angustiado, fala para o Senhor. Ele sabe o que está no seu coração e Ele quer que você se comunique com Ele. Ele quer que você expresse para Ele, porque Ele criou a sua boca e o seu coração para manifestarem o que vai em nós, lembrando que Ele é Deus, o soberano, o Senhor, nos sujeitando a Ele, ao seu propósito eterno, mas trazendo diante dEle a nossa petição e súplica com ações de graças. E Ele vai se manifestar. Então, nesse jejum, a ideia é: se você nunca veio num culto de quarta-feira, venha pelo menos um. Muda a sua agenda, muda a sua programação. Venha dois, venha todos. Faça algo que você nunca fez. Mude a sua vida para buscar algo que você nunca recebeu. Nunca fez jejum? Faça. Fez jejum de um dia? Faça de dois. Fez jejum de tirar algumas coisas numa refeição? Tire em duas, três. Toda segunda, terça e quarta estaremos como igreja jejuando. Toda segunda, terça e quarta haverá alguém jejuando e orando. E quarta noite estaremos aqui. E o que tem isso com a palavra que eu vou trazer hoje? Tem tudo a ver. Estava meditando sobre a vida de Paulo. E é tremendo porque tem um texto que eu gosto muito de Paulo. Assim que eu consegui sair desse ponto aqui e abrir esse aqui. Paulo estava no fim da sua vida. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. E Paulo, ele era tão cheio do Espírito, ele tinha tanta relação com o Senhor, que ele já sabia que estava chegando a hora que ele ia morrer. E aí Paulo, então, ele está compartilhando aqui com Timóteo, acerca da sua vida. Ele está falando o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo,
ele chegou no fim da vida. E ele não estava amargurado, com medo, atemorizado. Ele podia olhar para a sua trajetória, ele podia falar o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora tem uma coroa me esperando, a coroa daqueles que amam a sua vinda, a coroa da justiça, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo, de um jeito ou de outro, ele esperava que a vinda do Senhor fosse naqueles dias, não era. Estamos aqui quase 2000 anos depois da experiência de Paulo, mas muitas vezes quando a gente fala, Jesus está voltando, a gente fala, não, eu quero viver outras coisas. Eu ainda não conhecia a Europa. Eu ainda não acabei de pagar a prestação do meu carro, 0. Eu não casei. E tantas coisas que muitos falam, não, Jesus não pode voltar agora, porque eu ainda quero fazer algumas coisas muito legais. E são tão legais, mas tão legais, que eu não quero ir para o céu, entrar na glória, os anjos, o santo dos santos, a presença de Deus, corpo transformado, eternidade. Não, eu não quero isso, porque eu tenho algo muito mais importante para fazer. Que loucura. E em contrapartida, eu queria falar para vocês, como um contraponto só dessa entrada, do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele me confronta, ele teve um reinado extraordinário. Estava com 39 anos. E o reino dele era espetacular, ele tinha uma glória, ele tinha feitos, ele tinha um nome, ele tinha tudo. E aí o Senhor aparece para ele, está lá em 2 Reis 21. E o Senhor falou, arruma a sua casa, porque você vai morrer dessa doença. Então imagina que tremendo. Ele tinha feito um reino extraordinário, apesar de jovem. O Senhor estava dando para ele a oportunidade dele arrumar a sua casa e sair em grande estilo. Mas ele chora, mas Deus, eu não quero morrer, eu quero curtir o meu reino mais um pouco. E sabe o que é extraordinário? O Senhor às vezes ouve até mesmo orações que são contrárias talvez à vontade dele. E o Senhor deu para Ezequias mais 15 anos de vida. E muitos podem falar, que bênção, né? Não foi uma tragédia. Ele errou, meteu os pés pelas mãos, ele perdeu os tesouros do reino, ele deixou isso para os filhos, ele gerou Manassés, que foi um horror, um dos piores reis de Israel. Os 15 anos que ele viveu aqui foram uma desgraça. Foi bênção, não foi bênção, durar um pouco a mais, foi muito ruim. Da mesma maneira, ele sabia que estava com a sua vida em desordem, algumas coisas faltavam, o Senhor falou, você vai morrer, você vai estar comigo, arruma as coisas para ainda ir embora e deixar tudo em ordem. E ele não quis. Olha que diferença, o Paulo fala, uau, e o Ezequias fala, não. Paulo vai em glória e honra, Ezequias estraga muito do que ele tinha vivido até então. Então quando a gente ouve falar da volta do Senhor Jesus, muitos falam, yes, Maranata, vem Senhor Jesus. Ou falam, não, agora não, quero fazer outras coisas. Mas de uma certa forma, nós que estamos entendendo o que está acontecendo, no tempo que estamos vivendo, eu posso ouvir o Senhor falando para nós assim, arruma a sua casa, porque Jesus vem. Arruma a sua casa, organiza as coisas, prepara o que você tem, reavalia a sua escala de valores, o que você considera importante, o que não tem importância, e rouba o teu tempo, e o que você diz todo domingo que você quer fazer, e a partir de segunda-feira você não consegue, porque um monte de coisas te impedem de servir a Deus, coisas importantes que você não esquece, mas não lembra no dia seguinte o que fez. Arruma a casa, porque Jesus vem. Quanto tempo? Eu não sei. Mas o fato é que nós que estamos então cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais perto da volta do Senhor Jesus estamos, nós precisamos nos preparar. E isso eu estou falando porque aqui na igreja eu já proibi todo mundo de morrer, né? Em nome de Jesus, vamos ser todos arrebatados juntos. Então, embora daqui só pelo arrebatamento, amém? Glória a Deus, né? Então veja, Paulo fala algumas coisas que para mim são importantes para nós fazermos o nosso checklist, para arrumar a nossa casa, pôr a casa em ordem. Ele fala 3 coisas, que ele culmina na 4ª. A primeira coisa que ele fala é, combati o bom combate. Depois ele fala, completei a carreira. Na sequência ele fala, guardei a fé. Agora tem uma coroa me esperando, porque eu amo a vinda do Senhor. E eu quero trazer isso para a nossa realidade, para a nossa experiência, para a nossa reflexão. Queridos, vou contar talvez seja uma surpresa para você, se segura aí, mas a vida cristã tem confrontos.
não fica tudo bom. Me converti a Jesus, não tem mais nenhum problema. Agora tem um guarda-chuva cósmico sobre mim e nada vai me alcançar, nada vai me atingir, não é? E tem gente que prega o evangelho assim, faz pessoas ficarem frustradas com o evangelho porque nunca conheceram Jesus de verdade. As pessoas se escandalizam. Como assim? Eu passei uma dificuldade na vida, me falaram que não era assim. O que é para o céu é para o céu, o que é para a terra é para a terra. O planeta, o sistema aqui não é justo. Aqui o mundo jaz no maligno. Então o sistema que está aqui é construído em rejeição aos valores de Deus, em rejeição aos princípios de Deus, em muitos casos em afronta aos princípios de Deus, só que nós já estamos tão anestesiados pela nossa vida, que nós nem percebemos mais quantas coisas abomináveis em relação a Deus acontecem, e sai na imprensa, e sai sei lá onde você assiste, o que você vê, e nós até achamos algumas coisas quase que normais, de tão anestesiados que nós estamos nos tornando, nós não conseguimos identificar algumas coisas como malignas e horríveis que são, e quase que nós concordamos ou fazemos de conta que está tudo bem, porque esse confronto, ele é sutil, ele é um confronto agressivo, mas ele é um confronto sutil, é um confronto ideológico, é um confronto de padrões de pensamentos, é um confronto de sutilezas, e Jeremias fala, ai daqueles que chamam mal bom e o bom mal. E vivemos dias em que a sociedade chama mal bom e bom mal, e quem discorda é discurso de ódio. O que isso significa? Que é um confronto, há uma batalha acontecendo. E essa batalha, querido, vai alcançar você, quer você queira, quer não queira. Uma das promessas mais desconhecidas de Jesus, mas é uma promessa, no mundo tereis aflições. É uma promessa de Jesus, mas ninguém quer essa promessa. Mas tem a segunda parte que é a promessa. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com você todos os dias, eu vou transformar essas situações em experiências para manifestar minha glória, para manifestar o meu amor, para manifestar o meu poder, para eu me revelar e você saber quem eu sou de verdade. A nossa trajetória aqui na terra, ela é passageira. É por isso que Paulo fala que aqui a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então você vai passar por tribulação? Vai. Como é que você sabe, Haroldo? É porque eu já passei as minhas, estou passando algumas, faz parte. Aliás, eu vou te dizer, quanto mais você quiser avançar no reino de Deus, mais confronto você vai ter. Isso não é uma ameaça, isso é uma bênção. Porque a gente vê como os lugares estão ocupados pelo inferno, como os lugares estão ocupados pelas trevas. E quando nós chegamos estabelecendo o reino de Deus nesses lugares, há um confronto de resistência, mas nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo, e ele foge de nós. E o Senhor nos permite então experimentar o confronto, para saber que há uma luta, para saber que estamos caminhando na direção correta, e que essa leve e momentânea tribulação vai cair, e vai produzir eterno peso de glória, e na eternidade isso redunda em tesouros eternos. O Senhor nos chama para armazenar na eternidade, não é para cá, aqui vai ficar tudo. O que você conquiste nessa vida de bens materiais vai ficar aqui. O que você conquiste nessa vida de qualquer outro aspecto daqui vai ficar aqui. Mas o que você está levando para a eternidade te acompanha para sempre. E Jesus nos exorta a armazenar tesouros no céu, onde a traça não come e a ferrugem não corrói. E ele fala que é triste alguém que é rico no mundo, mas não é rico para com Deus. Nós temos que ter riquezas no céu, nós temos que investir no que é eterno. Então combater o bom combate, que Paulo chegou no fim e fala, combati. Para nós eu vou dizer, nós combatemos. É um chamado. Você e eu precisamos combater o bom combate da fé. Precisamos saber quem somos, precisamos saber o que a palavra de Deus nos dá de recursos, precisamos saber qual é a nossa identidade, precisamos identificar o que é do maligno, precisamos entender o que o Senhor tem para nós como recursos e como promessas para a nossa vida, porque Ele diz, por exemplo, essa figura de Paulo é linda. Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 9, para você que está anotando 24 a 27, senão depois você volta no YouTube, mas ele está falando que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Ele fala assim, desfiro murros, não no ar, mas eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo a escravidão como um atleta faz, para que eu tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. E o que é tremendo é que a figura, ela é linda, você pode ver os atletas de alta performance, é uma coisa assim que eu fico imaginando, que coisa impressionante.
mas ao mesmo tempo incompreensível. Porque alguns desses caras, eles nunca viveram nada até os seus 20 anos de idade, a não ser comer uma dieta especial, não fazer um monte de coisa, não ir num monte de lugares, dormir cedo, acordar cedo. Tem um técnico que quer matar os caras, né? Vai e tal, quase que bate. E ele faz isso desesperadamente, corre, se exercita, faz. E hoje tem programas, então dá para medir o detalhe da célula, do músculo, sei lá. E ele faz tudo aquilo, e o que vai acontecer? Vai concorrer a uma Olimpíada. Aí ele chega naquela Olimpíada, tem o boicote, ele perde a Olimpíada. Aí tem mais 4 anos, ele volta na outra Olimpíada. Chega na Olimpíada, ele corre aquela prova extraordinária. Mas tem uns 3 caras que fizeram melhor que ele chega em 4º lugar. E tudo que ele gastou 20 anos da sua vida acabaram. Porque na próxima ele não vai conseguir ter a mesma performance física, virão os mais jovens. Então eles se sacrificam a vida inteira, os melhores anos da sua juventude, para tentar ganhar aquela coroa corruptível. Porque há um momento de glória quando ele ganha, claro que sim, a foto sai em todos os lugares do mundo. Mas alguns anos depois, você lembra quem ganhou as provas das últimas Olimpíadas? A gente não lembra. É isso que Paulo está falando, gente, os caras se matam para ganhar aquela coroa que ela é corruptível, mas nós estamos correndo atrás daquela que é incorruptível, é diferente. E na verdade você pode, jovenzinho, começar, e até na minha idade você vai poder correr um pouco a mais. Eu ainda tenho o pastor Paulo como referência, e nós vamos correndo mais, porque enquanto estamos aqui não existe aposentadoria no reino de Deus. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos servindo. Enquanto estivermos aqui, estaremos lutando. E então combater o bom combate é um chamado, mas é um chamado com um prêmio extraordinário, porque nós ganhamos a vida de Cristo aqui, nós experimentamos o melhor de Deus aqui, nós vivemos a vida no Espírito aqui, o Espírito Santo de Deus se move aqui, Deus responde e fala aqui, porque Ele é um Deus vivo. Então quanto mais nós esmurramos a nossa carne e falamos, eu quero mais de Deus teremos. Então aproveite esse mês de jejum, você que fala, mas eu nunca experimentei nada, é agora, esse é o teu mês, esse é o teu tempo, entra no jejum com a gente. Faça os seus movimentos. Quer dizer que precisa fazer isso para receber? É claro que não. Mas o Senhor se agrada daqueles que buscam com intensidade. Com a corça anseia por águas. Assim a minha alma tem sede de ti. A figura é, nós queremos mesmo? Nós temos sede mesmo? Temos fome? Cantamos, né? Temos fome, temos sede. Essa é uma boa oportunidade para você se manifestar. Sim, eu vou garantir para você uma coisa, sem medo de errar. Você pode ficar 3 dias sem comer. Você não vai morrer, fica tranquilo. Não vai acontecer nada. Mas você pode ter experiências extraordinárias com o Senhor, se você mostrar para você mesmo que você quer ter a mesma fome do Senhor, que você vai ficar quando você não comer nos dias. Esse é o papel do jejum, mostrar o nosso limite, o como nós somos frágeis e o quanto nós precisamos do que o Senhor tem para nossas vidas. Então, o atleta, essa figura, ela é linda, o combate é esse. Então, o Paulo chega no fim da vida e fala, combati o bom combate. Aí imagina você naquele dia, chega o último dia diante do Senhor, e Ele passa o filme da sua vida para você, e aí você percebe, não combati um bom combate, não fiz o melhor que eu podia, não me dediquei, como muitas vezes eu percebi que eu deveria fazer, mas alguma coisa me distraiu, alguma coisa se tornou importante, alguma coisa mudou e eu não fiz. E a palavra de Deus diz que no céu, Deus vai enxugar do olho toda lágrima. Sabe qual é a lágrima do céu? É a lágrima da gente chegar no céu e perceber que nós não fizemos o que devíamos. E as coisas extraordinárias que o Senhor tinha preparado para nós, e nós não vivenciamos, não experimentamos. Então, combater o bom combate, Paulo pôde falar, combati o bom combate. E o combate dele foi tão extraordinário, mas tão extraordinário, que você e eu estamos aqui no estado de São Paulo, no Brasil, inspirado no nome do apóstolo Paulo. Alguns na cidade de São Paulo. Ele entrou para a história, 2000 anos depois, nós estamos falando dele. Ele que aparentemente perdeu e foi derrotado, porque no final da sua vida foi preso, ficou lá com os romanos, foi decapitado, perdeu tudo, perdeu a riqueza, tudo que ele tinha, parece que ele perdeu, mas ele ganhou tremendamente. Ele pôde olhar e saber, eu fiz, combati o bom combate. E ele fala o quê? Completei a carreira. Aquela é a hora dele completar a carreira. Uma frase que a Fuva e eu nós ouvimos e que nos marcou muito, a Fuva, aliás, que ouviu e me contou, um senhor sábio, né, de um ministério, de um pastor muito conhecido,
E ele falou para esse pastor o seguinte: olha, pastor, tudo bem, eu vi como o senhor começou, eu vi como está indo, mas nada disso me impressiona. E eu vou dizer para vocês que olhando o ministério do cara eu ficaria muito impressionado. E nada disso me impressiona. Eu quero ver como o senhor vai acabar a sua carreira. Porque infelizmente nós que temos um pouco mais de tempo de vida cristã, nós já vimos pessoas que naufragaram na fé no meio do caminho. Eu posso lembrar de amigos meus da igreja onde eu era, que parecia que tinham muito mais condição de estar fazendo o que eu estou fazendo, e ainda melhor, e tão longe, caíram, naufragaram, não correram a carreira, porque não combateram o combate, não vão completar a carreira que poderiam se tivessem começado lá atrás. Glória a Deus, porque cada um de nós podemos nos inspirar nas vidas das pessoas ao nosso redor, para fazer mais, para fazer melhor, seja para nos inspirar em alguém que está correndo muito bem, seja para se inspirar em alguém que correu muito mal, porque os dois exemplos são válidos. Então você e eu somos chamados para correr uma carreira. O Senhor tem uma carreira para você, o Senhor tem algo em você, o Senhor tem dons em você, o Senhor tem talentos em você, o Senhor deu recursos para você, e o que Ele espera que você faça com tudo isso é use. Aquele da parábola dos talentos, Mateus 25, que tinha 5, apresentou para o Senhor mais 5. Bem está, servo bom e fiel, entra. O que tinha 2, entregou mais 2. E o Senhor fala no texto que Ele distribuiu os recursos de acordo com a capacidade de cada um. A gente vive num país livre, imagina ainda um pouco, para pregar o Evangelho, imagina nos países que não é permitido viver o Evangelho, os caras têm que ver escondidos. O que esses caras vão fazer para Jesus, comparado com o que nós podemos fazer? Aparentemente nada. Mas de acordo com a possibilidade, talvez ele a vida inteira ter levado uma pessoa a Cristo, ele ganhou tudo, porque era impossível, porque ganhar uma pessoa a Cristo ali significa que vai preso, que vai morrer, que a família vai ser morta. E talvez alguns de nós que passamos por esses bancos, nunca levamos uma pessoa a Cristo, uma única pessoa a Cristo, e achamos que está tudo bem. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, nós estamos vivos em Cristo para pregar o Evangelho. Então, correr a carreira significa usar os dons. Você fala, mas eu não oro como a pessoa Pontinhos. A pessoa Pontinhos vai prestar contas de como orou? Se você acha que você tem uma oração, só um pontinho, e você entregar 2 pontinhos, você fez mais do que aquela? Eu gosto de ser muito assim, vou ser dramático. Se uma pessoa tem 10 pessoas para levar a Cristo, e uma pessoa tem 100.000 pessoas para levar a Cristo, e a pessoa que tem 100.000 pessoas para levar a Cristo, levou 99.999, e o que tinha 10 para levar, levou 15, o que levou 15, levou mais do que essa que levou 99.999, você está entendendo? Nós não concorremos uns com os outros, nós não competimos dons uns com os outros, a nossa luta é contra nós mesmos. O que Deus tem para mim, eu vou prestar contas do que me diz respeito, a minha luta é contra mim mesmo. Não é nem contra o diabo que está vencido, mas é contra a minha carne, é contra a minha vontade, é contra a minha gestão de tempo, é contra a maneira que eu decido crer no Evangelho, é com a maneira que eu decido crer na palavra de Deus. Tem pessoas que leem a Bíblia de uma maneira engraçada. Isso aqui é de Deus, isso aqui eu não acredito, não, isso aqui não. Ou, puxa, isso aqui é legal, olha, sensacional. Não, isso aqui não tem nada a ver, não é bem assim. Tem gente que lê a Bíblia assim. Deus disse que toda a Escritura é a palavra dele, inspirada para nós. Mas muitos leem e falam, não, isso não é a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não quero, porque me incomoda, porque não faz sentido para mim. Como é que alguém assim vai alcançar a carreira? Como é que alguém assim vai cumprir o que está chamado? Temos que receber a palavra. Para vencer o combate, o confronto, nós temos que estar em Cristo e conhecer a palavra. Para correr a carreira, nós temos que entender a nossa carreira, o nosso chamado, e que há um preço a pagar. Eu gostei de uma frase que eu li. Servir a Deus tem um preço a pagar. E a gente fala, é verdade, olha só, é sério. Só que tem o outro lado, não servir a Deus também tem um preço a pagar. Escolha qual deles você vai pagar. Não é tremendo isso? A gente acha que se eu não servir a Deus, não pago o preço, está tudo bem, eu vou ter uma vida calma. O diabo vai me deixar sossegado, não mexe nele, está tudo bem. Não, nós temos um preço a pagar. E eu diria que o preço a pagar por não servir a Deus, ele pode ser barato na vida aqui, mas ele será caro na eternidade. Mas o preço a pagar para servir a Deus aqui,
ele é extraordinariamente recompensado de uma maneira incompreensível na eternidade pela bondade, graça e misericórdia do Senhor. E aí o que Paulo fala então? Combati o bom combate, completei a carreira. Aí ele fala, guardei a fé. E essa é uma palavra que me impacta muito, porque eu estava lembrando acerca disso. Guardar a fé, perder a fé, crescer na fé, ser fortalecido na fé. Tudo o que diz respeito à vida cristã, diz respeito ao que nós decidimos crer na última instância do que está na Bíblia. A dimensão da fé que nós temos define o tamanho das nossas vitórias nos combates, define a maneira como nós vamos correr a carreira, define se nós chegamos até a linha de chegada e cruzamos a linha de chegada vitoriosos. Porque muitas das coisas que nós vamos ter que decidir fazer ou não fazer pela palavra de Deus não tem o menor sentido na nossa lógica racional. Não faz sentido com a nossa vida humana, não faz sentido com o que todo mundo fala por aí. Hoje em dia, infelizmente, não faz nem sentido com aquilo que algumas igrejas dizem que é cristianismo nos nossos dias. Então, cada vez mais se torna difícil e confrontador. Mas tem uma frase de Jesus que resolve tudo, porque ele disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então a apostasia, que é sair da posição de fé, é algo que está em curso nos nossos dias como nunca esteve. E a palavra de Deus nos diz que o homem da perdição não vai se manifestar, o anticristo, sem que antes venha a apostasia. E a apostasia marca algo como nunca aconteceu antes. Estamos vendo isso se desenhar facilmente, claramente no horizonte. E o que nós temos que decidir? Nós não seguimos pessoas, nós seguimos a palavra de Deus. Você não pode terceirizar a sua fé. Você não pode comer pela mão de quem quer que seja, nem pela minha como pastor dessa igreja. O que eu falo, você tem que ler na sua Bíblia, tem que conferir os textos, tem que ser como os irmãos bereanos lá, que Paulo fala, confira na Bíblia, se o que é pregado deste púlpito, não só por mim, mas pelos homens e mulheres que passam por aqui, se está de acordo com a palavra de Deus. Não terceirize a sua eternidade. Mas se tem alguém que prega a palavra, ande junto, porque alguém pode te ensinar alguma coisa, mas não passa um recibo direto. Confira, cheque na sua palavra, pergunte, questione. Eu faço isso muito nas reuniões de terça-feira via Zoom, pergunto, pessoal, pergunta aí, fala. E sabe o que o pessoal faz? Nada, fica todo mundo quietinho esperando assim. Não, alguns perguntam. Tem que perguntar, tem que questionar, ou tem que contribuir, porque você também tem o Espírito Santo de Deus. Você também tem acesso à revelação do Senhor, a palavra. A Bíblia nos diz, 1 João 3, ele fala que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, e não temos necessidade que ninguém nos ensine. Quer dizer que é para ser todo mundo autodidata? Claro que não, vai para outro texto. Deus constituiu mestres na igreja que vão ensinar, mas você não precisa que ninguém te ensine, porque o Espírito Santo te ensina até o que o mestre te ensinou. Então quem te ensina não é o mestre, mas a unção do Espírito Santo através da boca dele é quem te ensina todas as coisas. Quem nos ensina é o Espírito Santo através de pessoas, ou através do nosso devocional, no nosso coração, pela palavra. A palavra de Deus nos ensina, mas precisamos fazer o quê? Abrir a palavra, ler a palavra. Eu sempre falo, faça isso, mas tenha uma Bíblia de papel, a minha está lá. Porque vai chegar um dia, sabe o negócio? Atualização necessária. Aí tem que atualizar a tua Bíblia lá, o aplicativo. E a gente atualiza um monte de coisa e parece que não muda nada. Eu não sei o que significa atualizar ou não atualizar, que diferença faz. Mas eu sei que algum dia vai atualizar e vai mudar tudo. Vai ter um tal de um grande reset, eu não tenho dúvida disso. Vai mudar os textos, vai mudar tudo. O que é digital vai sumir, ou vai ficar confundido, ou vai ser reorganizado de acordo com o sistema que virá. Então tenha uma Bíblia de papel, pelo menos na sua casa, faça anotações nela. Eu sempre falo, sempre que eu posso eu falo isso, a maioria do pessoal aqui já sabe. Tenha uma Bíblia de papel, com anotações suas, com datas suas. Essa não dá para resetar. Essa só o dia que o sistema vier para tirar de todo mundo, mas isso é outro aspecto. Então vamos lá, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A fé não é no que alguém diz. A fé é na palavra de Deus. Como é que nós somos salvos, não é isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só existe fé para Deus na palavra de Deus. Todo mundo chama um monte de coisa em fé, mas não é fé, porque se não é pela palavra, é crença.
As pessoas acreditam em muita coisa, as pessoas acreditam em pessoas, as pessoas seguem pessoas, mas é muito perigoso seguir pessoas, porque pessoas se confundem e existem falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, muito mais nos dias que estamos vivendo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra. E a palavra no nosso coração, a palavra plantada por Deus, é essa que vai nos conduzir para a vida eterna. E essa todos que têm o Espírito Santo de Deus têm acesso a receber e conhecer, porque o Espírito Santo vai ensinar todas elas. Aliás, Jesus disse que o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem todas as minhas palavras. Então o Espírito Santo nos faz lembrar as palavras de Jesus, que nós já lemos e que estão na palavra. Há uma unção especial dada para nós lembrarmos as palavras de Jesus que nós lermos, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar as palavras dele. E o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E o Espírito Santo vai fazer o quê? O que nenhum pregador pode fazer: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando tem aquela palavra de quebrantamento, quem quebranta não é um manipulador de emoções, pregador, mas é o Espírito Santo de Deus, que entra no coração, que pesa o que vai no coração, que sabe o que está no coração e que coloca algumas frases na boca do pregador que batem exatamente com aquilo que a pessoa precisa ouvir. Só Ele pode fazer isso. Então é o Espírito Santo que faz a obra. Então, o que nós devemos pensar então? Jesus vem. Não temos dúvida disso. A palavra de Deus é certeira. Não vou nem falar que você e eu vamos morrer um dia, se a gente tiver mais 100 anos. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui nesse lugar. Estaremos em outro. Estaremos onde nós decidimos estar. Estaremos segundo o bilhete da viagem que nós recebemos pela fé. Mas então o que a gente faz enquanto isso? Arruma a sua casa. Arruma a sua vida espiritual. Arruma o que você sabe que não pode continuar fazendo e saia daqui decidido a deixar e nunca mais vai estar na sua vida. Por outro lado, faça o que você já disse que gostaria de fazer para Deus e nunca fez. Faça nesse jejum. Essa palavra eu estou trazendo nessa abertura desse mês, que eu estou declarando aberto esse mês de jejum nesta igreja, para ser bênção na sua vida, e o que nós estamos buscando é fazer o que nós não fizemos, é aprofundar no que nós não aprofundamos, é decidir fazer o que nós nunca fizemos, que está de acordo com a palavra de Deus, claro, e que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus tem nos chamado, tem nos confrontado. Esse é o propósito desse mês. Fazer o que você nunca fez. Se você vem na igreja do mesmo jeito que você vem sempre, não faça isso. Tem que fazer mais. Quer dizer que vir na igreja é um milagre? Não. A maneira de vir para a igreja demonstra o que está no seu coração. Eu já falei isso, mandei ontem mensagem de novo. Se você não está aqui 10h30 para começar o culto, significa que alguma coisa muito mais importante tinha na tua casa do que estar diante de Deus na hora do culto. Isso é a linguagem do corpo. Não, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu posso saber o que aconteceu. Acontece imprevisto? Claro que sim, mas tem gente que tem imprevisto já 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos de imprevisto. Por quê? Porque chegar na hora não faz diferença. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele me entende, está tudo bem. Não está tudo bem. Chegar na hora é reverência. Chegar na hora é zelo. Chegar na hora é linguagem do corpo de falar: eu quero dar para Deus o meu melhor. Eu vou estar na hora. Aliás, eu vou estar antes. Porque eu vou ficar lá já me preparando, vou desligar o celular, vou me desligar das pessoas, vou entrar em oração para receber mais de Deus. Tem gente que fala: eu nunca venho de quarta-feira porque não dá, minha agenda não permite. Eu duvido que alguém que diz isso nunca fez outra coisa numa quarta-feira que era muito importante para ser feita. Então, a questão é um critério de importância. O que é realmente importante? Quer dizer que vem aqui na quarta-feira que vai mudar tudo? Sim e não. Vai mudar porque se você não tem como vir na quarta, mas você vira a sua agenda do avesso, porque você quer estar aqui, porque é um mês importante, porque é um mês em que você crê que Deus quer fazer alguma coisa a mais na sua vida, o que é importante para você? Você vai demonstrar. Nunca veio uma? Vem uma. Nunca veio só veio uma, vem duas. Só vem 2, 3. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Deus não me falou, eu não tenho assim uma procuração, falar: isso que digo vai ser assim. Eu estou dizendo o seguinte: nós vamos buscar Deus nas quartas-feiras como nunca buscamos nessa igreja. Nós vamos fazer o nosso melhor, apresentar o nosso coração quebrantado. Ele pode chegar na quarta-feira primeiro e falar: não vou fazer nada, só quero ver vocês. E se eu não fizer o que vocês esperam que eu faça hoje? Ele é Deus. E se a gente vem aqui, a gente ora, a gente louva, a gente adora, a gente experimenta a presença do Senhor, mas Ele não faz algo extraordinário, o que isso significa? Não significa nada. Significa que nós demos para Deus o que Ele merece, mesmo que Ele não dê uma gota em troca. Significa que a glória é dEle, Ele é Deus e nós somos servos. Então nós vamos estar aqui para servir ao Senhor na quarta-feira. Amém? Mas nós já tivemos quartas-feiras aqui que o Senhor fez coisas que nós não tínhamos planejado.
E esse semestre tem sido assim. Nós tivemos experiências extraordinárias aqui. Tivemos tremendas experiências com o poder de Deus aqui. O que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o nosso melhor para Deus. Sabe por quê? Porque Deus já fez o melhor dele por você. Ele deu Jesus Cristo. O que mais você quer que Deus te dê? O que mais Ele te deve dar? O que Ele precisa fazer para você que Ele já não tenha feito? Mas Ele fala que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com o Filho todas as coisas? Deus podia falar, já salvei vocês, se virem até morrer, estou esperando vocês no céu, tchau. Ele podia fazer isso. Mas Ele ainda diz, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o que você vai fazer quanto à sua carreira? O que você vai fazer quanto às suas lutas e confrontos? Como é que você vai lidar com a sua fé neste mês de julho? Então, meu convite, meu encorajamento, tanto para vocês, como para você que está em casa, você que congrega com a gente, que não está aqui hoje, mas está aí em nome de Jesus, né? Esse mês ele é importante, por quê? Porque nós vamos concentrar esforços, vamos concentrar dedicação em um mês, 30 dias. Tem gente que está desesperado para chegar ao último mês do ano para ver a Copa do Mundo. Está mudando, está negociando se vai poder sair, não vai, vai sair mais cedo, que hora que é o jogo, onde que eu vou estar, e a Copa do Mundo é importante, planeja a Copa do Mundo. Mas planejar um mês para separar o Senhor, parece que é uma coisa esquisita. É uma bênção, é poderoso. Estava pensando nisso que Deus falou na virada do ano para nós, como uma palavra de referência para esse ano. Eu creio que nesse semestre nós temos conhecido a Deus um pouco mais. E nós estamos vendo coisas que são fora do nosso controle, proezas. Quinta-feira estávamos lá, então está estabelecido, né? Ministério Cristão Alfa e Ômega em Conchas. Foi um culto tremendo. Então a gente começa uma igreja com 2 pastores, com igreja, com salão, tudo funcionando. Isso é algo extraordinário. É muito além do que nós pensamos. Estamos começando uma conversa com um casal de pastores em um outro país, uma coisa tremenda. Até o final do ano deve acontecer a mesma coisa. Isso é uma coisa extraordinária. Nós vivemos o que vivemos aqui. Gente, você lembra que nós ofertamos 18 mil reais? Foi isso que a igreja ofertou, vocês lembram disso? Você acha que 18 mil reais paga tudo o que aconteceu aqui? O Senhor tem feito proezas em nosso meio. Tremendo. Quarta-feira. Nas quartas-feiras nós vimos o Senhor fazendo coisas aqui que nós não podemos fazer. Eu tive experiência que eu nunca tive na minha vida de ministério pastoral. Eu vi coisas impressionantes acontecerem. O que o Senhor pode fazer na sua vida que é uma proeza para você? O que você crê que Deus está te chamando para experimentar e vivenciar? Faça o seu melhor. Consagre-se a Deus. Se apresente a Ele. Faça o seu jejum. Começa amanhã, segunda, terça e quarta. Venha quarta-noite. Vamos orar e vamos buscar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos avançar para o novo. Em nome de Jesus. Vou chamar aqui a turma, a galera do Ruá. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor para encerrar o culto desta forma. Eu quero compartilhar ainda alguma coisa para vocês acerca da mesa, enquanto nós nos preparamos, a diaconia também. O que tem a ceia nesse momento a ver com o que nós vamos fazer? A primeira coisa é que nós vamos comer e beber juntos. E amanhã estaremos em jejum. Já é algo bastante interessante, algo confrontador. Mas tem 2 figuras que nós encontramos na morte e ressurreição de Jesus, que é o que nós celebramos aqui. E nós, como igreja, nós gostamos de celebrar a ceia com muita alegria, porque nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus e não lamentando a morte de Jesus. Nós nos alegramos pela morte, com toda a reverência, e nós nos alegramos pela vitória e pela ressurreição. Mas quando Jesus foi sepultado, ele foi sepultado no fim do dia. E a Bíblia apresenta Jesus como o sol da justiça. Jesus, a figura do sol é uma das figuras do Senhor Jesus, e tem muita idolatria tentando roubar o sol como uma figura de quem é Jesus, a falsa adoração. Então, quando Jesus foi sepultado, o sol desceu do céu, e o sol, ele foi entrando na terra, como se fosse a figura que a gente vê no horizonte, e o sol sumiu, e as trevas emergiram. E tudo o que estava em trevas ficou em oculto. Como que morreu, como que passou, como que acabou. Se nós trouxermos para nós, a morte de Jesus faz com que os nossos pecados sejam enterrados com Ele.
A morte de Jesus faz com que a nossa velha criação, nossa velha natureza, seja morta com Ele, sepultada com Ele. Não é isso que o Evangelho prega? Não é isso que nós cremos? A nossa velha natureza morre com Cristo. E no primeiro dia da semana, no domingo, no nascer do dia, no nascer do sol, o sol sai da terra. E a luz do sol começa a trazer novidade. Nova vida, novas perspectivas, novas oportunidades. Em Cristo tudo se faz novo. Esse é o Jesus que nós encontramos, é o Jesus que nós servimos. O sol da justiça brilha sobre nós, a luz do mundo brilha sobre nós. E ele diz agora também: vós sois a luz do mundo. Jesus diz isso. Vocês não conseguem não brilhar a luz de Jesus. É impossível esconder a luz. Por pior que esteja a vida do crente, de alguma maneira, alguma coisa de Deus ainda vai estar ali manifesta. E se ele é filho, ele vai ser transformado para arrependimento, mas a luz brilha. Meu pai, ele estava afastado do Evangelho, quando ele era jovem. E ele foi com um grupo de amigos, no que ele me chamava, ele me falou, ele foi num cabaré. Eu não consigo imaginar o que é um cabaré, né? Daquela época, devia ser uma coisa escandalosa, mas hoje a gente achava uma coisa sessão da tarde. E ele foi lá, ele bebeu com os amigos, e ele estava muito afastado. E quando ele saiu de lá, o amigo dele, estavam dois, um virou para ele e falou: ô Dalton, um dia eu queria entender essa coisa, porque vocês cristãos, vocês têm essa paz, essa alegria e tudo mais, e eu não consigo entender isso. E meu pai olhou para ele e falou: como que eu posso estar manifestando alguma coisa assim? Então aquela palavra daquela pessoa, ele ruim, ele estava melhor do que o outro que estava perdido. E de alguma maneira Deus usou aquilo em duas vias. Usou para confrontar o cara e usou para confrontar o meu pai, para decidir que ele tinha que acertar a vida e que tinha que voltar para o caminho. Melhor é representar a Deus muito bem do que representar a Deus estando muito mal. Amém? Vamos combater o bom combate, vamos correr a carreira, vamos guardar a fé, vamos aguardar o Senhor, vamos nos preparar para a sua vinda. Amém?